Escute com atenção, porque aquilo que chamamos de luz não nasce do sol nem se apaga com a noite. Ela antecede o mundo, antecede você, antecede até mesmo as perguntas que carrega em silêncio. A luz de que falamos aqui não ilumina objetos, ela revela sentidos. É o sopro invisível que torna possível reconhecer que existir não é apenas ocupar espaço, mas participar de algo maior, algo que pulsa por trás da matéria. Quando Vladimir Solovyov fala de luz, ele não descreve um fenômeno, mas um chamado antigo, persistente, que atravessa séculos e chega até este instante em que você, cansado, procura compreender por que o mundo parece funcionar e, ainda assim, parecer vazio. Tudo o que realmente importa em sua vida carrega essa claridade silenciosa. A verdade que incomoda, a beleza que fere de tão profunda, o amor que exige mais do que você gostaria de oferecer. Nada disso se sustenta apenas na lógica. A luz metafísica não pede permissão à razão. Ela a antecede e a ultrapassa. Quando é ignorada, a vida continua, mas perde espessura. As coisas seguem seu curso, porém sem peso espiritual. É assim que o ser humano se torna produtivo, funcional e ao mesmo tempo desorientado, como alguém que caminha rápido sem saber para onde. Existe em você uma nostalgia que não sabe nomear, uma saudade que não pertence ao passado, mas a algo que nunca foi plenamente vivido. Essa saudade é a memória da luz, não como lembrança consciente, mas como intuição persistente. Enquanto você respira, ela insiste. Enquanto você duvida, ela espera. A questão nunca foi onde a luz está, mas por que aprendemos a sobreviver sem olhar diretamente para ela? Observe agora o tempo em que vive. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento e tão pouca sabedoria. Nunca se explicou tanto e se compreendeu tão pouco. A consciência moderna, embriagada por sua própria autonomia, decidiu caminhar sozinha e chamou isso de libertação. Ao cortar o vínculo com o mistério, perdeu a capacidade de reverência. Solovyov percebeu esse movimento como uma queda silenciosa. O instante em que a razão, separada do espírito, passou a girar em torno de si mesma, convencida de que bastava. Não se trata de rejeitar a razão, mas de recolocá-la em seu lugar. Quando a mente se proclama soberana, tudo o que não pode ser medido passa a ser descartado. Assim nasce um homem tecnicamente brilhante e espiritualmente fragmentado. Ele compreende o mundo exterior, mas se torna estrangeiro dentro de si. A queda da consciência não acontece em grandes tragédias, mas nas pequenas escolhas diárias. Quando o útil substitui o verdadeiro, quando o confortável ocupa o lugar do essencial, quando perguntar por quê parece perda de tempo. Essa queda produz um cansaço profundo, um esgotamento que não se resolve com descanso, porque não nasce do corpo. É a fadiga de viver desconectado da fonte. Ainda assim, algo resiste. Mesmo na consciência mais fechada, permanece uma inquietação, um desconforto que nenhuma distração consegue silenciar. A consciência pode cair, mas não morre. Ela espera o momento em que o ser humano, exausto de explicar tudo, volte a escutar. Não veja o sofrimento apenas como erro ou punição. Muitas vezes ele é a linguagem que a luz utiliza quando não encontra outra passagem. A penumbra existencial não é escuridão total. É esse estado em que tudo parece parcialmente verdadeiro e profundamente insuficiente. Viver assim dói, porque o coração pressente algo além, enquanto a mente insiste em reduzir. O sofrimento revela a fratura, mostra que algo essencial foi deslocado. Quando tudo parece fazer sentido demais, desconfie. Quando nada faz sentido, permaneça atento. A dor não surge porque você falhou, mas porque lembra, ainda que confusamente, de uma inteireza perdida. Na penumbra, buscamos anestesias. Ruído, excesso, distração constante. Fugimos do silêncio porque ele fala, e o que ele revela nos obriga a mudar. No entanto, é exatamente nesse vazio que a luz começa a se mover. Não como resposta pronta, mas como presença que acompanha. Sofrer não é sinal de derrota espiritual, é o início da travessia. A penumbra não representa o fim da luz, mas o lugar onde ela deixa de ser óbvia e passa a exigir escolha. E toda escolha verdadeira exige coragem.
Fomos ensinados a separar tudo. Razão de um lado, fé do outro. Ciência aqui, espiritualidade ali. Como se a verdade pudesse ser fragmentada sem ser ferida. Solovyov propõe um conhecimento que não mutila o real para compreendê-lo. Um conhecimento integral, onde mente, coração e espírito não competem, mas cooperam. O intelecto isolado é eficaz, porém limitado. Ele analisa, calcula, organiza. Mas quando assume o comando absoluto, transforma o mistério em problema e a vida em objeto. As experiências mais decisivas da sua existência não chegaram por dedução lógica. Elas simplesmente aconteceram. E só depois você tentou explicá-las. O amor, o sagrado, a beleza. Nenhum deles pede autorização à razão. Eles a atravessam. Integrar não é abandonar o pensamento, mas libertá-lo da solidão. Quando pensar, sentir e intuir caminham juntos, a luz deixa de ser ideia e se torna vivência. Não se trata de saber mais, mas de saber inteiro. Aproxime-se agora. Aqui, na quietude, a verdade se revela sem pressa. Para Solovyov, o amor é a forma suprema da luz em ação. Não é emoção passageira nem acordo emocional. Amar é permitir que o outro exista em plenitude, sem reduzi-lo a função, desejo ou necessidade. É reconhecer no outro a mesma profundidade que você intui em si, mesmo sem compreendê-la totalmente. O amor rompe a penumbra porque reconcilia o que foi separado. Eu e tu, humano e divino, finito e eterno. Onde o amor acontece, a luz deixa de ser abstração e se torna presença viva. Por isso ele assusta. Amar exige exposição, exige risco, exige abrir mão do controle que a consciência ferida tanto valoriza. O amor verdadeiro não confirma o ego, ele o atravessa. E justamente por isso, ilumina. Talvez o seu cansaço venha de ter vivido tempo demais sem amar dessa forma. Talvez tenha amado com medo, ou amado pouco. A luz nunca se impõe. Ela se oferece no amor. Sempre esteve ali, não esperando que você a compreenda, mas que, finalmente, a escolha. Existe um momento em que a beleza aparece sem avisar. Não como ornamento, mas como ferida aberta no tecido do cotidiano. Ela surge em um gesto simples, em um rosto marcado pelo tempo, em uma paisagem silenciosa que parece olhar de volta para você. Nesse instante, algo se rompe por dentro. A beleza, como compreendia Vladimir Solovyov, não serve para agradar. Ela revela. É uma fresta por onde o invisível se deixa perceber. Não explica, não consola, não resolve. Apenas mostra que há mais do que aquilo que você vinha aceitando como realidade. Quando a beleza toca, ela não pede interpretação imediata. Ela suspende o fluxo automático da vida e obriga a alma a parar. Nesse silêncio repentino, você sente que o mundo não é apenas um conjunto de coisas, mas um sinal. A beleza é a luz que atravessa a forma sem se aprisionar nela. Por isso incomoda, porque aponta para algo que você não pode possuir, apenas reconhecer. Ignorá-la é mais fácil do que segui-la, pois segui-la exige transformação. A liberdade, então, se apresenta não como privilégio, mas como peso. Ser livre não é fazer o que se quer, mas responder ao que foi visto. Depois que a luz se insinua, não há retorno à inocência anterior. A liberdade humana, nesse ponto, torna-se responsabilidade espiritual. Cada escolha passa a carregar um eco. Cooperar com a luz ou resistir a ela não é uma decisão abstrata. É algo que se manifesta nos pequenos gestos, nas palavras ditas ou engolidas, no modo como você trata o outro quando ninguém observa. Resistir à luz não a destrói, apenas aprofunda a divisão interior. A liberdade mal compreendida transforma-se em isolamento, em fechamento, em defesa constante. Já a liberdade que aceita a responsabilidade espiritual amplia o ser. Ela não elimina o conflito, mas o orienta. Você percebe que viver não é escapar da tensão entre sombra e claridade, mas atravessá-la conscientemente. A liberdade, então, deixa de ser fuga e se torna caminho. O mal, visto de perto, revela-se menos misterioso do que parece. Ele não possui substância própria. Não cria, não gera, não ilumina. O mal é a luz desviada, torcida, usada contra seu próprio fim. É a inteligência sem amor, a força sem sentido,
a vontade separada da verdade. Por isso ele seduz, porque ainda carrega fragmentos de luz mais desfigurados. Reconhecer isso é desconfortável, pois elimina a possibilidade de culpar apenas forças externas. A presença do mal expõe a fragilidade da condição humana. Mostra como é fácil confundir poder com plenitude, controle com sabedoria. Entretanto, também revela algo essencial. Se o mal é distorção, então a luz permanece como origem. Nada está definitivamente perdido. Mesmo o erro mais profundo carrega, em sua raiz, um desejo mal orientado de plenitude. Enxergar isso não absolve, mas compreende. E compreender é o primeiro passo para a reintegração. A grande ferida da existência é a perda da unidade. Homem separado de si mesmo, da natureza, do outro, do divino. Essa fragmentação não aconteceu de uma vez. Foi sendo aceita aos poucos, até parecer natural. Vivemos em partes, pensamos em partes, amamos em partes. A unidade, quando mencionada, soa utópica ou ingênua. No entanto, algo dentro de você continua ansiando por ela, como um corpo que lembra a forma original mesmo depois da fratura. A promessa de reintegração não aponta para um retorno ao passado, mas para uma síntese futura. A unidade não será recuperada apagando a dor, mas atravessando-a com consciência. Reunir o que foi separado exige paciência, humildade e coragem. É um trabalho silencioso, quase invisível, feito dentro de cada pessoa que decide não viver mais em guerra consigo mesma. Quando essa decisão acontece, mesmo que de forma imperfeita, a luz encontra espaço para agir. E então, no limite do cansaço, algo muda. Não de maneira espetacular, mas profunda. A esperança deixa de ser expectativa externa e se torna postura interior. Não se espera mais que o mundo se ajuste aos seus desejos, mas que você se torne capaz de ver além da penumbra. A aurora interior não explode. Ela se insinua. Começa como um pressentimento, uma serenidade estranha em meio à incerteza. A luz perdida nunca esteve realmente ausente. Ela apenas aguardava um olhar menos apressado, menos arrogante, mais disposto a escutar. A revelação não vem como resposta final, mas como direção. Você não sai daqui com certezas, mas com um chamado. Viver, a partir de agora, deixa de ser apenas continuar. Torna-se participar conscientemente do mistério. Se ainda há cansaço em você, ele não é sinal de fracasso, é sinal de que algo profundo quer nascer. Permaneça atento. A penumbra não é o fim, é o lugar onde a luz aprende a ser escolhida.